Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Está prestes a acabar o pior ano desportivo da carreira de Cristiano Ronaldo e aquele que devolveu a glória mundial à Argentina, 36 anos depois. Neste Jogo Económico vamos eleger os melhores e os piores de um ano de emoções fortes. Para já, dou as boas-vindas a Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Rodolfo Alexandre Reis e partimos para o hat-trick. Lançamos, como sempre, para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, os espanhóis já fazem contas a quanto pode render o Mundial de 2030. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti, ao Nuno Vinha e ao Jorge Faria de Sousa. E segundo a imprensa, o governo espanhol, neste caso, são 1.000 milhões de euros. É quanto Portugal pode esperar de receita caso a FIFA decida atribuir a Portugal, a Espanha e a Ucrânia a organização do Mundial de 2030. Além destes 1.000 milhões de euros, os espanhóis estimam que a organização deste Mundial possa gerar em Portugal 26 mil novos postos de trabalho, sendo que o Executivo espanhol estima que seja necessário um investimento de 1,4 mil milhões de euros para realizar esta competição, onde as receitas poderão atingir a nível global os 5,1 mil milhões de euros e que sejam gerados no total 82.500 postos de trabalho. E, portanto, Nuno Vinha, já temos aqui algumas estimativas por parte do governo espanhol relativamente àquilo que poderá ser o resultado, tanto ao nível das receitas como ao nível da criação de postos de trabalho de um Mundial de 2030, um Mundial que ainda vem longe e ainda não se sabe a que país ou a que países vai ser atribuído, sendo que aparentemente a Arábia Saudita também está nessa luta e se calhar com um protagonista altamente improvável, mas para já vamos falar destes números e daquilo que o governo espanhol antevê de impacto para um Mundial de 2030, isto depois de Portugal ter tido a experiência de organizar o europeu. Como é que viste a antevisão destes números? Parece-te um valor razoável este das receitas e até também dos postos de trabalho que são estimados que irão supostamente ser criados durante este período do Mundial? Em primeiro lugar, boa tarde, Zé Carlos, boa tarde ao Rodolfo, boa tarde ao Jorge, a toda a gente que nos está a ouvir. Eu acho que não consigo disfarçar um bocadinho a minha irritação quando ouço estes números. Já começou o carrossel, não é? O carrossel dos números associados àquilo que são os efeitos positivos. Toda a gente só fala dos efeitos positivos da organização do Mundial, dos Jogos Olímpicos, do Europeu. Começa geralmente com esta antecedência. Eu já falei disto em programas anteriores do nosso programa do Jogo Económico. Há extensa literatura, há estudos científicos feitos, análises económicas e análises sociais feitas sobre os impactos financeiros e económicos da organização de grandes eventos, e todos eles, praticamente todos eles, demonstram que não são atingidos esses efeitos económicos antecipados pelos vários governos. Esta bola viva, esta roda viva que começa de números de 80 mil postos de trabalho criados, os impactos indiretos, os impactos diretos para a economia, é só preciso um investimento de 1,4 mil milhões, mas vai gerar X ou 3 vezes mais ou 4 vezes mais. São coisas que são muito difíceis de prever. Geralmente não batem certo com a realidade mais cedo ou mais tarde. Eu recordo que o Euro de 2004 demonstrou-nos exatamente isso. Afinal, era só preciso X para os estádios e eles depois podiam ser rentabilizados. Não foram. Essas verbas não foram atingidas. Há outros efeitos indiretos. A colocação de Portugal no mapa do turismo mundial são inegáveis. A reabilitação de toda uma zona de Lisboa com, por exemplo, quando foi a Expo 98, a capital da cultura, sim, teve um grande impacto, mas o euro não teve assim tanto impacto quanto isso. Portanto, é preciso um plano bem definido e nós estarmos a ver cálculos feitos pelo governo espanhol para o impacto que vai ter na economia portuguesa, para mim um bocadinho difícil de ver. Se o nosso governo, entretanto, fizesse algum estudo e eu conseguisse ver quais é que são os parâmetros que eles usaram, aí poderia ter uma ideia mais concreta. Mas o meu ceticismo em relação a todos estes números que garantem
um efeito positivo da organização destes eventos, o meu ceticismo, como eu estava a dizer, é enorme. E, portanto, face a este carrossel de números que começa a surgir em antecipação à organização ou à escolha de um local para organizar um Mundial, enfim, não tenho mais nada a dizer. Acho que são números que são atirados cá para fora, que valem exatamente aquilo que valem. Muito pouco. Jorge, pegando um bocadinho nesta ideia do Nuno, de não sabermos exatamente como é que vamos chegar até 2030, para já sabemos que em 2023 e 2024 vão ser anos muito difíceis, marcados por vários problemas e também pela inflação que promete encarecer a vida dos portugueses e não só, mas a verdade é que temos aqui um caminho longo para chegar até 2030. Como é que viste esta previsão por parte do governo espanhol relativamente àquele que poderá ser o impacto? Para já, o governo espanhol antevê aqui que vai ter 5 vezes mais receitas que Portugal, pelo menos a acreditar nestas previsões. Tem 5 vezes mais pessoas, atenção, desculpem lá interromper, tem 5 vezes mais pessoas. Provavelmente será essa a escala, não é? Bem, boa tarde a todos, cumprimentar obviamente o Nuno, a Tizé e ao Rodolfo. Eu atribuo muito pouca credibilidade a este tipo de estudos, a este tipo de previsões que se fazem. Aliás, olhamos até para as previsões das instituições europeias relativamente à economia, e em períodos muito mais reduzidos acertam poucas vezes, mesmo os próprios governos acertam poucas vezes. Quem tem acertado mais até são os bancos centrais e, portanto, desconfio um bocadinho deste tipo de previsões e, sobretudo, olhando para a conjuntura económica que vamos viver em 2023 e 2024, se não for mais prolongada uma eventual recessão que se prevê, e quando falamos de Portugal, Espanha e Ucrânia receberem uma grande competição como é um campeonato do mundo em 2030, nós não sabemos que impacto é que esta recessão destes 2 próximos anos, que impacto é que poderá ter, por exemplo, no turismo, porque efetivamente olhamos até para os típicos turistas que mais vezes viajam para Portugal e até são provavelmente povos europeus, e olhamos para a fatura, por exemplo, de eletricidade e de gás dessas famílias europeias, e está a subir de uma forma drástica, e portanto as famílias na Europa vão viver 2 anos de grande dificuldade, e portanto mesmo no impacto, e a verdade é que Portugal no pós-pandemia recuperou razoavelmente bem, muito à conta do turismo e da recuperação do turismo, já estamos a níveis pré-pandemia, mas na realidade, olhando para a recessão que aí vem, para as dificuldades que os povos europeus vão viver, e não só, a verdade é que não sabemos qual é que será o impacto no turismo, muito menos para 2030. Jorge, portanto... desculpa, desculpa interromper-te, o principal evento que pode influenciar o turismo em Portugal nos próximos anos será a construção de um novo aeroporto. Ora, essa decisão está a ser tomada desde 1972 em Portugal e, portanto, ainda não estamos perto de sequer de chegar. Quando tu dizes que nós recuperamos para números de 2019, verdade, mas esses números estão no limite. A capacidade do aeroporto, o principal aeroporto do país, que é o Internacional de Lisboa, do Humberto Delgado, está absolutamente no limite. E já vamos chegar a ultrapassar essas perspectivas. Em fevereiro de 2023, vamos estar fora já não conseguimos receber muito mais gente. E, portanto, não é um euro, não é um mundial que vai influenciar o número de turismo. O que vai influenciar o turismo em Portugal é a construção do novo aeroporto e essa decisão não está para breve. Desculpa a interrupção, não me meto mais. Isso concordo contigo e acho absolutamente determinante para o futuro do país, e para o futuro da economia portuguesa. Agora, olhando para este estudo e para estes números e para estas previsões, a verdade é que Portugal nem sequer tem termo de comparação, porque mesmo olhando para o Euro 2004 foi necessário construir estádios e construir infraestruturas que desta vez não vai ser necessário fazer. E portanto, mesmo olhando para o investimento, eu não sei se este investimento é demasiado elevado ou não, porque a verdade é que desta feita me parece que Portugal terá um custo significativamente menor do que quando foi a organização do Euro 2004. Agora, o que é factual é que, obviamente, a organização de um grande evento trará pessoas a Portugal, terá impacto no turismo. Agora, desconfio muito destas previsões, sobretudo olhando para um período de 6 anos,
aliás, há 8 anos, e com uma enorme incerteza pela frente. E ainda estamos para saber qual é o papel da Ucrânia no meio desta candidatura, mas de certeza que em 2023 vamos ter novidades. Essa é outra das incertezas para 2023. Exatamente, até porque a Ucrânia não estará naturalmente em condições de receber, seja o que for. Rodolfo, está quase a terminar o ano e temos a UEFA a divulgar o ranking dos clubes para o último ranking dos clubes de 2022. E no caso do que diz respeito às equipas portuguesas, o Futebol Clube do Porto é o melhor clube português classificado no ranking da UEFA, ocupa a 17ª posição. É preciso ter em conta que este ranking é feito tendo em conta os resultados das últimas 5 temporadas, numa lista que é liderada pelo Manchester City. O Porto surge no 17º lugar com 80.000 pontos, o Benfica aparece na 21ª posição com 76.000 pontos e o Sporting na 33ª com 47.500 pontos. E, Jorge, temos aqui o último ranking da UEFA antes que acabe o ano, um ranking que já reflete as pontuações, os pontos conquistados nos últimos 5 anos, mas também reflete, de certa forma, aquilo que tem sido a excelente campanha de Benfica e Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões desta época. Sim, eu acho que não há, olhando para este ranking, obviamente não há surpresas. Olhamos para aquilo que tem vindo a ser a trajetória do Futebol Clube do Porto nos últimos anos, sob a liderança de Sérgio Conceição, tem estado praticamente, acho que só apenas houve um ano que não se qualificou, tendo sido eliminado pelo Krasnodar e não se qualificou para a fase de grupos, e houve uma outra época que não passou aos oitavos de final, se a memória não me falha, e portanto estamos a falar em 6 anos, esteve 4 vezes pelo menos nos oitavos de final, e portanto obviamente tem sido a equipa mais consistente no contexto de Liga dos Campeões. O Benfica tem acompanhado, sobretudo nos últimos anos, tem acompanhado essa consistência do Futebol Clube do Porto, e eu sobretudo também gostaria aqui de registar a subida no ranking do Sporting Clube Portugal, desde a chegada de Ruben Amorim. É bom recordar, quando Ruben Amorim chegou ao Sporting, o Sporting nem sequer estava na Liga dos Campeões, teve de disputar eliminatórias de acesso à Liga Europa e tendo sido até eliminado pelo Lask Linz em casa, na época em que foi campeão nacional. E portanto acabou por não ter competições europeias nesse ano. Nos últimos 2 anos esteve na fase de grupos da Liga dos Campeões, tem amealhado pontos. É verdade que acabou por não seguir em frente e cair para a Liga Europa este ano, mas ainda assim é uma subida muito significativa. Chegar ao 33º posto deste ranking UEFA é significativo, olhando para aquilo que era o contexto antes de Ruben Amorim chegar ao Sporting Clube Portugal. Agora, obviamente, e isso é sempre um tema recorrente aqui no jogo económico, é fundamental que os 3 grandes estejam na fase de grupos da Liga dos Campeões. É fundamental, sobretudo olhando para o resto que falta desta temporada, que Porto e Benfica na Liga dos Campeões e Sporting na Liga Europa cheguem o mais longe possível e possam amealhar pontos para o ranking, porque como sabemos, e isso depois tem muito que ver com a competitividade da Liga Portuguesa, a verdade é que hoje, por exemplo, na Conference League, há clubes neerlandeses que estão a somar pontos. O AZ Alkmaar, o Feyenoord, que me recordo, estão ainda na Conference League e, portanto, Guimarães e Gil Vicente foram eliminados ainda muito cedo e isso impossibilita, isso significa que apenas 3 clubes em Portugal podem amealhar pontos neste momento, até em virtude da eliminação do Braga na fase de grupos da Liga Europa. O Braga vai disputar também Conference League e aí parece-me que o Braga poderá também ter um papel importante para amealhar pontos para o ranking da UEFA por parte das equipas portuguesas, porque é fundamental termos 3 equipas na Liga dos Campeões, não só do ponto de vista financeiro para os 3 clubes, mas também porque é grande competição de clubes mundial e é montra para todos os clubes. Nuno, estamos aqui num contexto em que está prestes a chegar o novo modelo da Liga dos Campeões. Também temos aqui os Países Baixos, a Eredivisie, a ameaçar a posição da Liga Portuguesa no ranking global da UEFA,
e, portanto, todos os pontos serão poucos para que os clubes portugueses mantenham a sua posição e continuem a garantir o número de entradas na Liga dos Campeões. Concordo em absoluto contigo, concordo em absoluto com os Jorge. Uma pequena nota, essa primeira posição do primeiro clube português colocado na lista do Porto é inteiramente merecido. O Futebol Clube do Porto tem sido a equipa mais regular, mais consistente, e eu recordo até uma coisa que, enfim, quem nos está a ouvir recorda-se perfeitamente, mesmo nos anos em que o Porto não foi campeão, mesmo nos anos em que o Benfica estava com o Jorge Jesus, etc., com o Bruno Lage, e até mesmo com o Rui Vitória, que teve mais ou menos a fazer mais a alinhar alguns títulos nacionais consecutivos, nas competições europeias o Porto era quase sempre mais forte e quase sempre mais regular e ia sempre, quase sempre mais longe nas competições em que estava inserido. E isso é uma manifestação de força muito importante e foi um garante muito bom para os outros clubes que basicamente saíam rapidamente mais da Liga dos Campeões, saíam rapidamente mais da Liga Europa e que não se qualificavam para as competições ditas menores europeias, mas que mesmo assim servem para amealhar pontos. E é nesse ponto em que temos batido nestes programas do jogo económico, que é exatamente os clubes holandeses têm sido também bastante mais regulares, a chegar mais longe nas competições em que estão inseridos, amealhando aqueles pontos fundamentais, porque depois aquela fórmula de cálculo é difícil de explicar, é difícil às vezes de entender, mas ela funciona e é igual para toda a gente. E se os holandeses estão à nossa frente e estão a distanciar-se dos clubes portugueses, por alguma razão é porque estão a conseguir mais vitórias, estão a conseguir ultrapassar mais fases decisivas e estão a conseguir amealhar os pontos que permitem, mais cedo ou mais tarde, terem mais clubes na Liga dos Campeões, e isso depois é um ciclo que é muito difícil de inverter. Quando lá estão e quando estão nessas competições, se tiverem uma boa performance, depois é difícil tirá-los de lá. E diga-se, enfim, veja-se o que aconteceu em anos anteriores em que os clubes portugueses tinham ainda mais dificuldade para aceder a essa prova mais importante, que, como nós já também dissemos anteriormente, não é só importante para os pontos, é também importante para a carteira, ou é importante para as contas dos clubes, fundamental para a saúde financeira dos clubes, essa presença na Liga dos Campeões. Portanto, sim, nós estamos sob um grande aperto dos clubes holandeses neste ranking, e é preciso inverter isso. E são os clubes mais pequenos também que têm de dar o seu contributo. O Braga, o Guimarães, etc. Clubes que têm que se afirmar um bocadinho mais, têm que fazer algumas apostas e têm que encarar as competições europeias como uma prioridade também. E, por fim, neste hat-trick, Rodolfo, vamos falar do número de adeptos banidos dos estádios na temporada passada. Que é o maior número de sempre. Foram 335 o número de adeptos que foram proibidos de entrarem em estádios portugueses nesta temporada 21-22, com quase metade, 138, a pertencerem ao Sporting Clube de Portugal, isto de acordo com o relatório divulgado pela Associação da Violência Associada ao Desporto, o RAVID. Estes 335 adeptos banidos representam um aumento de 109% em relação à época transada, em que se registaram 160 medidas de interdição em estádios nacionais. E Nuno, começo precisamente por ti. De facto, foi um dos temas que nós abordámos durante este ano. Nós vamos ter as escolhas do ano agora na segunda parte, mas se pudéssemos eleger alguns dos temas mais importantes que discutimos aqui em 2022 no Jogo Económico, foi precisamente a questão da violência no desporto e mais concretamente nos estádios de futebol, dentro e fora dos estádios de futebol. Esse é um fator absolutamente fundamental para melhorar o produto e para que o produto também seja mais rentável, no sentido de conseguirmos mais dinheiro por parte de operadores, tanto os nacionais como os internacionais. Pergunto se esta é uma boa notícia, o facto de termos tido na época passada o maior número de sempre de adeptos banidos dos estádios de futebol. Bem, em primeiro lugar, eu acho que até mesmo para contribuir para este ambiente de tranquilidade, nós devíamos dizer tranquilidade no desporto e não a violência no desporto. Se calhar devíamos dizer a segurança nos estádios e não a violência nos estádios. Eu quero essa segurança nos estádios para poder levar o meu filho que tem 6 anos, ou quero poder que os meus familiares possam ir tranquilamente ver o jogo. Deve haver segurança e tranquilidade nos estádios de futebol. É isso que se deseja, e eu acho que estes juízes que estão a aplicar estas decisões, que não lhes dão as mãos, é que não tenham problemas em fazer passar essas penas acessórias, essa interdição aos estádios,
seja do Sporting, seja do Benfica, seja do Porto, do Guimarães, de quem quer que seja, que não esteja a respeitar as leis, quem quer que seja que esteja a impedir outras pessoas de terem uma experiência tranquila e segura dentro de um estádio de futebol, dentro ou perto de uma claque, com uma camisola do clube adversário ou não, toda a gente tem o direito de apoiar quem quiser, em segurança e em tranquilidade, de acordo e dentro da lei. Nós vivemos num Estado de Direito. Portanto, isto é absolutamente fundamental para criar esse hábito de ir ao futebol, esse hábito de consumir o produto de futebol em segurança e em tranquilidade, porque senão as pessoas passam a vê-lo a partir de casa, em vez da receita ir diretamente para os clubes de futebol e para os agentes que promovem essa atividade e que não só promovem como investem nessa atividade, como me apoiam cá fora, vão para os operadores de televisão e chegará lá indiretamente, mas não é a mesma coisa. Portanto, violência nos estádios, nem pensar, deve haver tranquilidade nos estádios, ou segurança nos estádios. Estas penas acessórias têm que ser aplicadas, deviam ser aplicadas sempre e quando for necessário, e não, quer dizer, nós não temos que considerar isto uma vitória, não é? Temos que considerar que pode ser um bom começo. Eu acho que existem se calhar mais casos do que estes 305. Toda a gente que não deve estar no estádio de futebol não tem lugar nenhum no futebol, não tem lugar nenhum perto dos estádios, perto dos adeptos, perto das famílias, das pessoas que acreditam mesmo no espetáculo, no futebol como um espetáculo e não no futebol como uma forma de afirmação de poder ou de confrontação com outros gangues. Eu acho que isso tem que ficar meio claro logo do início. Para terminar, Jorge, é preciso que estes 335 adeptos que foram banidos dos estádios, de facto, existe aqui a capacidade de mantê-los longe dos estádios. Pois, e a grande questão acaba por na minha opinião, ser essa. Ponto número 1, é verdade que já assistimos esta época até em estádios que se calhar não esperaríamos, como o do Estoril, o próprio Famalicão, situações que não dignificam obviamente o futebol português, nem muito menos aquilo que deveria ser o objetivo, que é potenciar a nossa liga, que seja uma liga comercializável e com maior capacidade também de angariação de receitas televisivas, etc., noutros países e noutras geografias. A verdade é que esse tipo de situações obviamente não contribuem em nada para esse objetivo. Por outro lado, acho que acho importante obviamente haver esta mão mais pesada por parte da Justiça relativamente a quem se porta mal nos estádios de futebol e no âmbito dos eventos desportivos, mas eu iria mais longe, porque depois parece-me que, e nós assistimos recentemente a situações de adeptos que estavam impedidos de entrar em estádios, mas a verem o jogo à porta do estádio à mesma, ou muito perto nas imediações do estádio, dos campos de futebol. E portanto parece-me que aí sim deve haver um outro tipo de fiscalização. Não sei bem como é que isso poderia fazer, mas a verdade é que acaba por ser um bocadinho ridículo uma pessoa estar impedida de entrar no estádio, mas conseguir ver o jogo à mesma, muito próximo do estádio de futebol, portanto. Muito bem. Rodolfo, voltas no próximo ano com mais números neste hat-trick, mais números para discussão. O Nuno e o Jorge vão comigo para a segunda parte, porque temos as escolhas do ano para serem feitas. É já a seguir, a um curto intervalo. Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico. Nesta etapa complementar do programa, vamos escolher os melhores e os piores de 2022. São as habituais escolhas dos nossos comentadores, mas alargadas aos emocionantes 12 meses do ano que agora está prestes a acabar. E começamos precisamente pelo número. Vamos ter, aliás, 4 categorias: número, protagonista nacional, protagonista internacional, e vamos acabar com a desilusão do ano. Começamos precisamente pelo número do ano e pelo Jorge Faria de Sousa. Jorge, escolheste o 14. O 14, a 14ª Liga dos Campeões do Real Madrid, numa temporada absolutamente extraordinária. Venceram a La Liga, venceram a Liga dos Campeões, e é bom recordar que deixaram pelo caminho o Chelsea, o Paris Saint-Germain, o City, e portanto aqueles que eram em teoria os favoritos à conquista e que há muito procuram a conquista da orelhuda. A verdade é que o Real Madrid foi sempre mais consistente, conseguiu eliminar o City de Pep Guardiola, e aí parece-me que houve claramente muito dedo de Carlo Ancelotti
que é, na minha opinião, um dos grandes treinadores da história do futebol mundial, e sobretudo destacar o projeto desportivo do Real Madrid. Porque olhamos para estas últimas aquisições, Camavinga, Tchouaméni, o próprio Vinícius Júnior, o Rodrigo. É verdade que agora, em janeiro, vão ter vários jogadores em fim de contrato e esse vai ser um desafio para a próxima temporada desportiva. Toni Kroos, o próprio Karim Benzema, são vários Asensio, são vários os jogadores que entram em fim de contrato em breve, a partir de janeiro. Mas a verdade é que olhamos para a política desportiva e o Real Madrid, com Fede Valverde, com Rodrigo, com Vinícius Júnior, com Éder Militão, com Camavinga, a verdade é que tem uma mescla de experiência e juventude, mas com base olhamos para esta juventude que tem a compor o seu plantel, e claramente poderá ser um projeto para continuar a dominar o futebol europeu, e conquistaram em 2022 a 14ª, e portanto parece-me que era um número que se ajustava aqui para o nosso balanço do ano. E este é de facto um Real Madrid com muita fome de vitórias, numa filosofia incrível implementada por Carlo Ancelotti. Nuno, para o teu número, que é o 22, vamos mudar de modalidade. Antes de mudarmos de modalidade, é só para dizer que aquela alcunha da Taça da Liga dos Campeões, a orelhuda, é uma coisa que me faz sempre sorrir e é de facto bestial. A forma como os adeptos do Real sempre exigem àquele clube que conquiste mais e mais títulos da Liga dos Campeões, porque de facto é uma experiência notável aquilo que eles estão a conseguir. De qualquer maneira, sim, vou mudar de modalidade, vou mudar para o ténis. O número é o 22, sou o número de títulos do Grande Slam que já tem neste momento o Rafael Nadal e, quer dizer, seguido de perto pelo Djokovic, que tem 21, e esse número pode ser alcançado de facto pelo Djokovic já no Open da Austrália. Eu recordo que o jogador é o Sérvio, Sim. já tem 9 títulos do Open da Austrália e, portanto, está perto de alcançar esses 22. Eu acho que é um feito muito relevante no ténis mundial, que dificilmente vai ser equivalido ou vai ser equiparado nos próximos tempos. Não há, nas perspectivas dos tenistas que estão a surgir, algum que possa, pelo menos dentro de poucos anos, conseguir chegar a este patamar destes dois tenistas, que é o caso do Rafael Nadal e o Djokovic. E este ano, Djokovic não terá o problema da pandemia, que se gerou um autêntico caso no último Open da Austrália. Vamos para os protagonistas nacionais do ano, no entender dos nossos comentadores, e começo precisamente pelo Nuno. Nuno, tu escolheste um treinador que chegou esta temporada a Portugal. Verdade. A figura do ano nacional para mim é Roger Smith, um homem que conseguiu, com algumas falinhas mansas e com pouco estardalhaço, conseguiu revolucionar o futebol do Benfica quase praticamente da noite para o dia. Conseguiu meter a equipa a jogar de maneira diferente, o que fez com uma grande pressão sobre o portador da bola logo à saída da área adversária, que fez levantar alguns sobrolhos, dizendo: será que o Benfica vai conseguir aguentar este ritmo mais do que 4, 5, 6, 7 jogos? Ou isto é só uma coisa para a pré-época? Não era mesmo a forma de jogar. Ele conseguiu equilibrar a equipa, os egos, conseguiu equilibrar o plantel, conseguiu equilibrar o 11 e, pé ante pé, conseguiu ir fazendo vitórias atrás de vitórias atrás de vitórias, neste caso também a ausência de derrotas, que parecendo que não até ajuda, e está neste momento numa posição com algum conforto na frente. Tem 8 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o Futebol Clube do Porto, tem 12 sobre o segundo mais direto adversário, que seria o Sporting, e portanto tem boas perspectivas. Quer dizer, quando aquilo que os adversários, neste caso o Sérgio Conceição, que estava a falar sobre isso, se podem agarrar, é o facto de os jogadores do Benfica poderem vir do Mundial menos fortes do que estavam antes, ou poderem vir com uma dinâmica diferente do que estavam antes de partirem para o Mundial. Quando isso é a única coisa que o adversário principal se pode agarrar, eu acho que isso diz muito do trabalho que foi feito antes, e agora sim, resta saber como é que vão aguentar o resto do ano. Uma coisa ele conseguiu, neste caso, fazer é: se o Benfica não for campeão este ano, será desde já uma enorme desilusão
para toda a gente que é adepta do Benfica e para toda a gente que está na estrutura do Benfica, porque chegar a esta altura com esta vantagem, enfim, seria expectável que a segunda volta fosse gerir esta distância e eventualmente até em alguns casos alargar. Mas este trabalho, para resumir, este é um trabalho dele, é um trabalho em que ele conseguiu fazer vingar a sua ideia, principalmente. Sim, tem um bom plantel, mas também foi ele que o reteve, ou foi ele que o construiu, ou que conseguiu retocar dentro daquilo que ele queria e à imagem daquilo que ele pretendia. Portanto, as dúvidas estão desfeitas, ele é um belíssimo treinador, é uma boa escolha e está a fazer um trabalho que encaixa bem naquilo que o Benfica precisava. Portanto, a minha figura do ano é ele. Jorge, o teu protagonista do ano é um nome absolutamente incontornável para o bem e para o mal. Um dos melhores de sempre da história do futebol mundial, Cristiano Ronaldo, tinha que ser, porque ainda assim, e apesar de toda esta polémica, as polémicas que têm envolvido Cristiano, sobretudo no último semestre de 2022 e até no Mundial, a verdade é que ainda assim a última temporada ao serviço do Manchester United faz 24 golos, foi absolutamente determinante, foi considerado pelos adeptos do United o melhor jogador da temporada. E depois, com a chegada de Ten Hag, acabou por perder espaço e ocorrerem todas aquelas novelas que todos nós conhecemos. Eu acho que este início de 2023 ficará sempre marcado pelo mercado de transferências, onde Cristiano Ronaldo terá um papel de protagonista novamente. Ele que, no final de 2022, como sabemos, chegou a acordo para a rescisão de contrato com o United, está livre e com o passe na mão. E a grande curiosidade é percebermos por onde é que irá o capitão da seleção portuguesa, um dos melhores de sempre. Agora, obviamente, olhamos para a forma como saiu do United e não condiz com aquilo que foi o Cristiano ao longo de toda a carreira. E resta saber também, Jorge, como é que vai ser o futuro na seleção nacional. Não se prevê já muito, muito longo para Cristiano Ronaldo, até tendo em conta a idade, mas essa é de facto uma curiosidade. Estaremos todos à espera, provavelmente, do novo selecionador, não é? Sim, eu acho que vai depender muito, e o nome que alegadamente é o preferido da Federação Portuguesa de Futebol, que é José Mourinho, parece-me que poderá haver alguma incompatibilidade, ou pelo menos não será o preferido dos dois capitães de equipa, seja Pepe, seja Cristiano Ronaldo. E portanto aí poderá haver um fim de ciclo claramente para estes dois jogadores que têm vindo a ser muito, muito importantes ao longo dos últimos, mais do que o Cristiano, foram 2 décadas ao serviço da seleção e portanto são dois jogadores que têm vindo a ser fundamentais, são os líderes do balneário e aí depende muito da escolha de Fernando Gomes. Relativamente a quem será o primeiro selecionador, espero que o modo de pagamento não seja por interposta empresa e planeamento fiscal. Esse será um dossiê também ele fiscal para acompanhar já no início de 2023. Jorge, continuo contigo para falarmos do protagonista internacional do ano e é alguém que teria de estar naturalmente nestas escolhas e pelos melhores motivos. Sim, eu acho que acaba por fazer uma época abaixo daquilo que... É Lionel Messi, já agora. Sim, é Lionel Messi, e eu ia começar por falar relativamente à performance até ao serviço do Paris Saint-Germain, não foi extraordinária, com vários períodos de ausência, acabou por ser uma época muito intermitente, a última temporada 21-22 de Messi, arrancou esta época 22-23 com Mbappé e Neymar de facto a fazerem um arranque de temporada extremamente interessante, e chegou ao Mundial e acabou por ser decisivo. Fez golos em todos os jogos, excetuando um, se a memória não me falha, foi campeão do mundo, levou a Argentina às costas, mas sobretudo, obviamente, que aí o mérito é coletivo e, portanto, obviamente que esta figura do ano teria que ser sempre dividida com a sua seleção, porque, obviamente, Scaloni tem, na minha opinião, acaba por ter um grande mérito, porque depois de várias épocas, até provavelmente com seleções mais fortes, que não conseguiu conquistar sequer a Copa América nem Mundial, acabou com uma seleção e sob a sua liderança a seleção argentina de vencer a finalíssima, derrotando a Itália nessa finalíssima já este ano, vencendo o campeão europeu e venceu a Copa América e junta a estes dois títulos o campeonato do mundo e portanto obviamente que o mérito é repartido entre Scaloni, o próprio plantel e Lionel Messi, mas faz um Mundial absolutamente extraordinário e tinha que ser obviamente uma das figuras do ano 2022 quando olhamos para o futebol mundial.
E em menos de 60 jogos, Scaloni ganha todos os títulos que pode ganhar pela Argentina. Nuno, a tua escolha também é Lionel Messi. Aos 35 anos, a performance que ele consegue no Mundial, a forma decisiva como ele encarou aquela competição, enfim, era o título que faltava para ser eleito, digamos assim, para ascender àquela galeria daqueles poucos únicos, daqueles únicos jogadores na história do futebol mundial a quem nunca faltou nada: títulos nacionais, competições internacionais de clubes, competições internacionais de seleções e aquele globo de ouro, aquela taça dourada que é o desejo máximo de um jogador de futebol. Eu diria que é o desejo máximo de um jogador de futebol que quer representar o seu país e que quer, de facto, deixar a sua marca como um dos imortais. E ele, pelos números, já o conseguiu. Há bocadinho o Jorge falava da Liga dos Campeões. Ele, de facto, tem uma performance na Liga dos Campeões relativamente modesta: 4 golos em 5 jogos, algumas assistências, algumas exibições de encher o olho, enfim, mas não foi por aí que ele brilhou. Na Liga Francesa, a Liga Francesa também não tem a espetacularidade que tem a Liga Inglesa, e até, em certo ponto, até que tem a Liga Espanhola, ou até mesmo a Liga Alemã, um bocadinho mais contida, digamos assim, com um grande clube que basicamente domina, que é o Paris Saint-Germain, e portanto não é por aí. Mas aquelas exibições no Mundial, culminando com o título, eu acho que acabaram por contribuir para que fosse o meu eleito do ano, o Lionel Messi, um jogador, por tudo aquilo que já deu ao futebol, ter conseguido mais este título, mesmo no finalzinho do ano. Acho que é uma belíssima recompensa e, como eu dizia há pouco, que o faz ascender à galeria dos imortais, mesmo daqueles poucos únicos predestinados que tiveram tudo e que ganharam tudo na sua carreira no futebol. Mas se me permites deixar aqui só 2 menções honrosas, porque me parece até já numa perspectiva de futuro e de os herdeiros de Messi e de Cristiano Ronaldo, que foram os últimos protagonistas que falámos aqui. Eu acho que Mbappé, aos 24 anos, ser o melhor marcador do Mundial diz muito daquilo que tem vindo a ser a carreira de Mbappé. Com 24 anos, vice-campeão do mundo, e já foi campeão do mundo e foi vice-campeão do mundo neste último campeonato. Mas também uma palavra para o Haaland, porque na Premier League e na Liga dos Campeões, e não é fácil, tem uma média superior a 1 gol por jogo e, portanto, provavelmente estamos a falar dos 2 herdeiros e nos próximos anos vão discutir a bola de ouro. E eu já agora também deixava uma menção honrosa para o Francesco Bagnaia, a conseguir retomar aquela senda de vitórias dos pilotos italianos, neste caso na MotoGP. Acho que é importante também, enfim, é uma menção honrosa. Eu acho que foi muito importante também ele conseguiu ao serviço da sua equipa. Muito bem. E Nuno, continuo contigo para passarmos à última categoria nestas escolhas do ano, que é aquela categoria onde ninguém quer estar naturalmente. Para ti, a desilusão de 2022 foi? Foi o Sporting. Os meus amigos sportinguistas vão me desculpar, mas na verdade eu acho que é uma desilusão. E eu acho que não é de todo uma má notícia pelo seguinte: a conformidade com aquilo que é o não atingir os objetivos, isso é que é a pior coisa do mundo. E eu acho que o facto da pessoa estar desiludida eventualmente com a performance de um clube de quem se esperava mais é em si uma forma de dizer que nós esperávamos mais de um clube como o Sporting este ano. Acho que o Sporting termina o ano em 4º lugar, a 12 pontos do primeiro classificado, praticamente arredado do título, se bem que matematicamente seja possível, e obviamente faz parte das tarefas do treinador galvanizar os seus jogadores para que nunca deixem de lutar pelos seus objetivos. As contas do clube não estão bem, o clube tecnicamente está em falência, enfim, também o Futebol Clube do Porto está, também se poderia dizer isso. Revela alguma incapacidade de rentabilizar adequadamente jogadores fundamentais que possam ser vendidos para outras ligas e ou aproveitar alguns da sua formação. Em alguma medida não tem sido a melhor performance nesse aspecto, e arrancou com uma série de polémicas relacionadas com o seu treinador, diferentes com a administração, com aquilo que parecia ser recados de um lado e para o outro, da presidência para o treinador e do treinador para a presidência. A coisa acalmou, mas o estrago, em grande medida, parece estar feito. E, portanto, corre-se o risco do Sporting, que já nos tinha habituado a ser um clube que vai lutar de perto com os outros principais adversários até uma grande parte do campeonato e, eventualmente, ganhar os títulos, e o título mais importante, que é o título de campeão nacional.
enfim, corre-se o risco de poder resvalar para aqueles anos em que se diz para o ano é que é, para o ano é que é, para o ano é que é, mas depois chega-se a meio do ano e a coisa está praticamente decidida e o Sporting está de fora. Eu acho que a pessoa está desiludida com o clube, até pode ser um sinal de algum reconhecimento de que se estava à espera de mais e que o clube tem estrutura e se calhar tem treinador, talvez não tenha plantel, mas tem equipa, tem 11 para mais do que aquilo que está a fazer. Jorge, para terminar, a tua desilusão de 2022 divide-se entre dois colossos do futebol europeu. Sim, os colossos de futebol europeu, mas por razões diferentes. Por um lado, o Barcelona, e foi tema várias vezes discutido aqui, quer os novos patrocinadores que conseguiram angariar, quer a dívida colossal que tinha, que ascendia a 1.000 milhões de euros, e o fim do casamento com Messi acabou por ser determinado por isso mesmo, e falo do Barcelona. Acho curioso, e aliás muitos presidentes de clubes, até treinadores, em conferências de imprensa têm abordado este tema. Acho absolutamente extraordinário. Um clube com 1.000 milhões de euros de dívida tem ainda assim reforçado muito bem a equipa, e eu devo dizer que eu acho que o Barcelona tem neste momento um plantel muito equilibrado, tem um plantel extremamente interessante, e acho que tem sido dado tempo e espaço a chave para reconstruir um novo Barcelona. Agora olhamos para o mercado, Lewandowski, Condé, Rafinha, tudo transferências caríssimas, e claramente acho um pouco incompreensível como é que um clube numa situação financeiramente tão delicada conseguiu ainda assim reforçar o plantel, e Xavi pode dizer, aliás é hoje líder da La Liga, embora tenha falhado na Liga dos Campeões, tendo caído para a Liga Europa. A verdade é que é líder neste momento da Liga Espanhola, e ainda assim conseguiu juntar um plantel de grande qualidade. O outro colosso é a Juventus. A Juventus falhou o título para quem estava habituada ao domínio absoluto da Juventus nos últimos anos do calcio do futebol italiano. A verdade é que tem vindo a ser uma desilusão nas duas últimas temporadas, onde Inter venceu um dos títulos, e o Milan venceu o Scudetto na última época sob a liderança de Pioli, e com o Rafael Leão a ser uma das grandes figuras. Olhamos para este plantel da Juventus e é de facto paupérrimo, para não dizer pior. Foi eliminado pelo Benfica da Liga dos Campeões, está em terceiro na Série A, mas de facto, sobretudo destacar o fim da era Agnelli. E veremos que implicações em termos judiciais pode vir a ter ou não, e aproveitava para terminar com o emblema da Premier League, mas aí em sentido contrário, o Arsenal, porque eu acho que é uma história absolutamente extraordinária. Foi dado tempo ao Arteta, reconstruiu o plantel, arrumou a casa e é líder da Premier League. Há quem diga que normalmente quem passa o Boxing Day primeiro é campeão, veremos. Estamos mesmo já no final do nosso tempo. Jorge Faria de Sousa e Nuno Vinha, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltaremos em 2023 com mais escolhas até para o ano. São também estes os votos de um bom ano, o da equipa que produz e leva até si o Jogo Económico todas as semanas. Portanto, voltamos para o ano sempre com os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Até para o ano.